Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. E eu sou Gislaine Valgas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o treinamento de equipe. Eu e a Lúcia, a gente está aqui e o nosso objetivo é sempre o quê? Locação de imóveis segura e tranquila. Isso tanto para nós como para as pessoas que estão nos assistindo. Então, a gente resolveu falar sobre o treinamento de equipe, porque o treinamento de equipe, ele vai lhe ajudar a chegar a atingir este resultado. Este resultado onde você vai trabalhar com a sua carteira de locação com segurança e tranquilidade. Como a Gislaine falou, a importância de você estar preparado, né, para como atingir este objetivo, né, Gi? Porque a minha empresa, eu entrei por todo esse processo, né? Eu fui sentindo na prática do meu dia a dia esse trabalho, né? E ele se desenvolvendo cada dia, cada semana, cada mês, né? Então, isso foi muito gratificante, assim, e sentindo a diferença realmente na mudança dentro da empresa, né? E atingindo os objetivos, né, dessa implantação, de todo esse trabalho que foi feito, e também o principal foi o resultado disso, né? Porque daí assim, às vezes as pessoas podem pensar: mas aí eu vou treinar o funcionário ou o colaborador, como queira chamar, e ele vai sair da minha empresa. Aí a gente pensando de uma forma mais estratégica, a gente tem que começar a pensar da seguinte forma: qual é o custo de uma empresa treinar o funcionário e ele sair, e qual é o custo de uma empresa não treinar um funcionário e ele ficar? O custo que essa empresa vai ter para desse funcionário que não foi treinado e ficou na empresa, ele é muito maior do que o custo desse funcionário de repente sair. Sem contar que o fato de tu estar investindo no funcionário, tu tá mostrando para ele que tu tá interessado no crescimento dele também, vai facilitar também para que ele queira ficar na sua empresa, né? Esse sol que está começando a aparecer aqui está dificultando um pouquinho o meu olho. Vocês vão ver que eu vou franzir um pouquinho a testa, mas é por conta do sol. Como nós aqui estamos no sul e a temperatura já baixou, tanto que nós estamos assim com algum arzinho de resfriado, mas não é resfriado, é porque o ar vai ficando muito gelado realmente, e a gente vai falando assim meio fanha, né? Então, faz parte da mudança de temperatura, né? Da mudança, tanto que nós hoje de manhã a gente já estava gravando do lado, nós tivemos que começar tudo de novo para gravar do outro lado, onde está batendo solzinho. Porque aqui está mais quentinho, né? Isso. Então, assim, eu quando, no decorrer desse período todo que eu trabalho no ramo imobiliário, eu não tive a oportunidade assim de ter as ferramentas necessárias para começar a implantar dentro da minha empresa. Então, e também eu não tinha o conhecimento que isso existia, né? Então, por isso que eu fiquei patinando muito tempo numa coisa que não estava legal, né? Porque eu passei assim cada experiência com os meus colaboradores, dentro também eu mesma, né? Eu como pessoa, como profissional dentro da área. E então o que ocorria? Não é o fator chave de investimento, de investir numa empresa, né? Porque hoje eu tenho certeza que alguns corretores perguntam, não fazem esse tipo de treinamento, porque às vezes se torna
muito dispendioso, vai sair muito caro, é mais uma coisa que você tem que desembolsar, né? Além dos pagamentos de funcionário, a gente sabe, eu sei o que a despesa que nós temos diariamente em relação a assim, isso, Lúcia, né? isso tu viveu na pele e eu acredito que tu não é a única. Uhum. Provavelmente tem pessoas que estão na mesma situação e pensando também nessa questão de investimento. Ah, vou ter que investir, é um gasto a mais, né? Só que a pessoa às vezes tem que pensar a longo prazo, tá? Isso No mesmo. longo prazo, o objetivo é que tu tenha uma empresa cada vez mais consolidada, cada vez mais consiga transmitir para o teu cliente realmente aquele teu compromisso, aquela diferença com relação a outros profissionais do mercado. Então, quanto mais qualificada for a sua equipe, quanto mais qualificado você for, mais fácil vai ser você conquistar o cliente. E aí as pessoas vão pensar assim, ah, mas aí eu tenho que dizer para o cliente que eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não. A ideia aqui é tu treinar a equipe, conseguir demonstrar esse tipo de coisa para o cliente, sem precisar necessariamente falar para ele. Sim. Ah, porque eu sou melhor que fulano, porque eu tenho isso. Não. Não. Gente, a ideia não é menosprezar ninguém do mercado. A Isso. ideia é sempre fazer com que o cliente tenha uma visão diferenciada da tua empresa. Isso, daquele cliente chegar dentro, você ser atendido, o cliente ser atendido dentro da sua empresa e ele sair de dentro da sua empresa elogiando, Tem que sair agradecendo, tem satisfeito. que sair satisfeito, independente se ele vai fazer negócio com você ou não, porque a maior propaganda ainda hoje, o marketing maior ainda hoje é o boca a boca. É aquele cliente saindo de dentro da sua empresa, né? É porque daí às vezes assim, ó, tem muito corretor, muita imobiliária que foca às vezes na venda ou até mesmo no processo de locação, na concretização da locação em si, né? Porque a locação não deixa de ser uma venda também. Só que o objetivo não tem que ser a venda, a locação, né? O fechamento do contrato. O objetivo tem que ser sempre com base, o foco é no cliente, né? Isso. Para que o cliente tenha aquela experiência e ele possa realmente ver a diferença entre uma empresa e outra. A venda ou a locação vai ser uma consequência daquilo ali. Isso mesmo. E aí, voltando para a questão do treinamento, não é só a equipe que tem que ser treinada, o treinamento, na verdade, tudo que acontece de transformação numa empresa tem que começar através da direção, através do nível mais alto da hierarquia. Isso Então, mesmo. no caso do corretor que ele está começando, ele já tem que começar a pensar nessa questão de treinamento desde já. Desde já, ele mesmo, Não começa pensa, por você. exato, não pensa ele que é ele chegar lá, fazer o curso que o Cresci fornece, que acabou, Isso. E né? não tenha o pensamento de dizer assim, ah, mas eu vou investir nesse treinamento e não tem graça. Daqui a pouco o funcionário sai. Porque eu antes, lá atrás, eu não tive essa oportunidade desse treinamento e também assim, ó, eu tinha uma opinião que hoje eu não tenho mais, né? Que quando o profissional, quando aquela pessoa tá, o funcionário tá pronto, ele pegava e saía. Isso aconteceu diversas vezes comigo dentro da minha empresa e eu tenho certeza que acontece com você dentro da sua empresa, né? Então, aí, mas por que acontecia isso? Porque também eu não estava fazendo a coisa como deveria ser feita, né? Porque o funcionário, quando ele pode até ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos com você, era assim, né? Ele ficava, ele mantinha. Aí ultrapassou aqueles 2 anos e meio, 3 anos, tinha vontade de sair por quê? Porque não existia uma visão de crescimento dentro da empresa, não existia um diferencial. Então eu ensinava ao meu modo, que eu achava que eu estava certa, né, correta dentro daquilo.
Aí ele estava bom, ele me aliviou ali 1 ano, 2 anos. Aí daqui a pouco ele sai por quê? Ah, ou ele sai porque ele se acordou porque ele estava na zona de conforto, ou ele vai sair também porque essa zona de conforto ele pensou que ia ter. Não, ele estava bom naquilo que eu ensinei para ele, aí ele foi ficando, e dependendo de um ponto que ele chega, o que acontecia? Ele começou a ficar na zona de conforto. Daqui a pouco, ele começou, não, isso tá muito parado, não tem crescimento, vou ficar nisso. Então, aí, o que o funcionário faz? Ele começa a procurar, buscar. E qualquer empresa que pague 200, 300, 500 reais a mais, ele vai sair. Claro que ele vai sair. A Lúcia levantou agora uma coisa importante de ser falada. O treinamento, a gente está falando aqui em treinamento de equipe, e aí eu já pontuei que o treinamento tem que começar pelo corretor, e aí as pessoas podem até pensar que o treinamento em si é só aquele treinamento que ele paga para alguém para executar esse treinamento, para uma empresa que é especializada em treinamento. Só que a visão, ela é uma visão completamente diferente, não é só esse tipo de treinamento que nos interessa. O treinamento do teu colaborador, o treinamento da tua equipe e o teu treinamento, ele começa já internamente. Não é só na questão de pagar alguém para fazer um treinamento. Vi que tem um curso lá no Cresci e vou pagar esse curso. Gente, não tem nada de errado nisso e deve-se realmente pagar. Só que não é só esse tipo de treinamento que a gente está falando, né? Então, nessa hora que a Lúcia fala que ela passava as informações para o colaborador, esse tipo de informação que era passada não deixa de ser um treinamento, né? Hoje a gente faz treinamento através dos procedimentos. Isso né? mesmo. A partir do momento que tu tens um procedimento, tu vai treinar o teu colaborador naquele procedimento. Para quê? Para que ele possa executar, não só ele, mas qualquer pessoa que vai executar aquela parte do trabalho, vai executar como se fosse você fazendo, né? Então isso faz parte de delegar funções também, que a gente pode entrar nesse assunto depois de um outro vídeo. Só que aqui o foco é o treinamento, e o treinamento ele já começa nesse sentido. Então a ideia é o quê? A ideia é você primeiro identificar quais são os principais problemas que existem na sua empresa. Quais são as principais dificuldades que existem, e começar o treinamento por aquela dificuldade, né? Hoje a gente tem na empresa toda segunda-feira um processo que eu chamo amigavelmente de o Clube do Livro. É o Clube do Livro, isso mesmo. Mas ele não deixa de ser um processo de treinamento para a equipe. Então é uma reunião que acontece, no nosso caso, toda segunda-feira, onde a gente pega os principais problemas da empresa e faz tipo um workshop através de um livro. Um livro que vai realmente atingir aquele ponto-chave. Por exemplo, um dos problemas que eu vejo na alocação de imóveis, e aí a gente pode voltar a falar sobre esse assunto também em um futuro vídeo, é a comunicação. Então, assim, a gente muito séria pega um livro essa situação da comunicação. Então a gente pega um livro a respeito de comunicação, reúne a equipe e cada semana faz um treinamento, lê um capítulo e faz uma espécie de workshop sobre aquele capítulo daquele livro. Então, ou seja, é uma troca de experiência que vai gerar segurança. Sim, né? A consequência disso vai atingir o que a gente quer, que é o objetivo da segurança e tranquilidade. Isso. Mas a ideia ali desse workshop é no sentido de que tu não vai estar lendo o livro sozinho. Uma coisa é a gente pegar um livro, ler esse livro, a gente vai ter a nossa interpretação a respeito do assunto. No momento que tu se reúne uma equipe
E o livro é uma coisa barata, gente. E ele entra aqui na questão do treinamento, tá? Eu até chamo essa questão do livro, porque a Gi falou é barato, mas é um grande investimento que o ser humano e que o empresário faz para a empresa também. É um acesso fácil que Isso. muitas pessoas não têm noção. Então, assim, voltando na questão da reunião, na hora que tu pega esse livro e tu lê, e quando chega esse workshop, às vezes tu tem lá, sei lá, 10 pessoas participando desse workshop. Cada pessoa que está ali vai expor a sua ideia, vai expor a sua visão. Então, é uma troca de experiência. Com base nisso, tu já vê o que aconteceu durante a semana, que vai ao encontro daquilo que tu estás aprendendo ali. Quais foram os pontos que foram feitos certos, quais foram os pontos que foram feitos errado, de forma errada, para já poder corrigir. Então, já é um investimento barato, relativamente Sim. barato, e que já vai trazer um resultado para a sua empresa. Além da sua empresa, essas pessoas também, esses colaboradores, eles aplicam dentro do lar deles, né? Onde eles moram, com quem eles convivem. E as coisas vão ficando bem mais otimistas. A gente vai percebendo assim, nós já estamos no 2º livro, né? Então, muito bacana esse trabalho. É porque assim, ó, aí às vezes a pessoa também pode pensar, mas aí eu vou ter que tirar a minha equipe, separar um tempo que eu poderia estar usando para fazer outra coisa, ou para elaborar um contrato, ou para... eu estou perdendo tempo. Essa pode ser uma visão que as pessoas tenham. Não seja egoísta, é isso mesmo. Isso dá retorno muito positivo para a sua empresa. Aí às vezes nessa questão de tempo, mais vale a pessoa perder um tempo hoje, sendo que ela pode ganhar futuramente. É aquilo que eu sempre falo. E ganha muito no dia a dia. Processo de melhoria contínua. Então, se tu identificou que tem um problema de comunicação dentro da tua empresa, tu vai procurar um livro específico que fala sobre esse assunto, vai estipular um treinamento, um momento para vocês se reunirem e fazer com que cada um traga a sua visão. Porque é aquela coisa, o conhecimento em si, ele é um tipo de moeda que é uma moeda de troca. Se tu aprende uma coisa e tu guarda para si, aquela coisa fica perdida. É diferente de tu lidar com o dinheiro. Vamos fazer uma analogia com o dinheiro. O dinheiro, a partir do momento que eu invisto ele ou que eu guardo ele, né, ele vai tendo um retorno relativamente proporcional àquele risco que tu estás correndo, né? No caso do conhecimento, se tu guarda para ti, tu pode até ter resultado com aquele conhecimento, só que a partir do momento que tu compartilha com as pessoas, todas as pessoas passam a ter resultado, e quando a gente joga isso para uma empresa, a empresa como um todo começa a ter este resultado. Então, às vezes, essa visão de tô perdendo tempo, tô deixando de fazer um tipo de trabalho para fazer esse. Tem coisas até que a gente conversa e a gente já aplica na hora nesses treinamentos. Sim. E já traz o resultado logo em seguida, né, Lúcia? Isso mesmo, o resultado vem naturalmente, né? O resultado vem porque daí a gente já está aplicando cada situação, né? É tanto que toda segunda-feira nesses encontros é perguntado o que é que isso assemelhou na prática, né? Aquele estudo na prática. Então, cada um de nós conta um relato ou alguma coisa parecido, ou até mesmo aplicado com o próprio cliente dentro da empresa, né? A gente traz aquele exemplo, e foi aplicado e a coisa funciona legal. A ideia é essa mesmo, não adianta fazer o treinamento e não aplicar. Botar a mão na massa, né? O bolo ali, né? Nesse caso é uma simples leitura de livro, né? Mas a partir do momento que tu lê aquele livro e aí as pessoas se comprometem umas com as outras de colocar em prática,
E aí no próximo encontro fala o que aplicou, como aplicou, deu resultado, não deu resultado. Ah, fiz, mas não surtiu resultado. E aí no coletivo a gente consegue entender o que foi feito, que não foi feito de forma mais que poderia ser feito de forma mais adequada para trazer um resultado maior, né? E aí cada um com a sua visão, com a sua interpretação daquilo ali, é aquela coisa, né? A união faz a força. Isso, né? mesmo. E como faz a força, né? Então, nossa, é um elo. Esse é um tipo de treinamento que é simples. Você pode chegar amanhã e aplicar na sua empresa. É uma coisa que não vai demandar muito dinheiro e é simples. E aí a gente tem também os outros treinamentos, que aí eu já falei lá atrás nesse vídeo, que são os treinamentos pagos, né? Então aí à medida que a sua empresa ela vai evoluindo, aí você já tem que também pensar em treinamentos mais pagos. Ah, eu preciso de um treinamento sobre liderança. Qual é a empresa que vai realmente me atender nesse quesito, né? Porque esse treinamento de liderança foi um exemplo, mas aí você também vai fazer essa questão dos treinamentos pagos, né? Sugerir para sua equipe fazer também, porque a ideia é que a sua empresa cresça, né? Cada vez mais atinja patamares maiores e que, além de crescer, ela saiba lidar também com os desafios que esse crescimento vai trazer. Porque porque se chegar a um ponto que tu crescer e tu não estiver preparado, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Então a ideia é tu já estar preparado antes que a coisa aconteça. Por isso mesmo que às vezes você se pergunta, eu tenho experiência que eu já vi empresa que cresceu, mas daqui a pouco ela voltou para trás. Voltou para trás por quê? Ou então até desapareceu, sumiu, né? Aquela empresa se extinguiu por causa disso, né? Por causa desse investimento, esse treinamento, né? A pessoa de repente não teve oportunidade ou não quis investir nisso daí, não estava assim como um dos objetivos, né? E a coisa esse é o ponto se perdeu nisso daí, né? É um investimento que ele vai trazer retorno logo em seguida e a longo prazo mais ainda. Isso mesmo. Né? E aí você vai evoluindo, vai aprendendo a lidar com aqueles desafios, a sua empresa cresce, você cresce, a sua equipe cresce junto, né? E cada vez mais o seu cliente vai notando também esse diferencial, né? Porque a gente está ali às vezes no dia a dia e se a gente deixar, o dia a dia engole a gente não faz nada, a gente só fica resolvendo o problema e apagando o incêndio. Isso mesmo. E aí, no meu caso, ideia, antes, lá atrás. A ideia aqui é não deixar nem que o incêndio comece, nem que aquela primeira fagulha não pode começar. Então, a ideia com essa visão de realmente treinar a equipe, começar, no caso, a pessoa, o proprietário da empresa, né, o corretor, já começar com esse treinamento, aí depois estender isso para a equipe, né, pensar em treinamentos simples, né, o primeiro treinamento quando o colaborador entra no como que a empresa trabalha, porque a empresa tem os seus padrões. Depois desse treinamento tem o outro treinamento que daí é um treinamento para crescimento pessoal da própria pessoa e daí também como consequência da empresa. E aí depois vem os treinamentos maiores, treinamentos pagos, né? Onde também o profissional que está ali, ele pode ser talvez um office boy, digamos assim, não menosprezando o office boy, mas normalmente as pessoas mais jovens, elas começam num serviço mais simples. Então, a partir do momento que tu treina a pessoa desde do office boy, né, ou a faxineira,
E eles começam a ter essa visão de crescimento. Ah, não, eu estou aqui, a empresa realmente se preocupa comigo. E aí daqui a pouco aquele office boy, ele vem a se tornar um corretor de imóveis. Sim, pode ser, pode acontecer. Ou às vezes assumir vi isso acontecer. Ou às vezes assumir uma posição de liderança, né? Isso é muito bacana. É bacana no sentido de que uma visão também das empresas também é porque a empresa ela tá ali para ajudar as pessoas. Ela visa lucro, obviamente, né? Se tu não tem lucro, tu não vai sobreviver. Mas um dos fatores chaves para a empresa se manter no mercado é realmente conseguir ajudar as pessoas, isso incluindo os colaboradores. Sim, isso faz parte também da própria missão que nós viemos para cá, né? Porque quando nós optamos em vir para esse mundo material, é isso aí, né? A missão, um e o outro somos um só, né? Então, nós temos aí a missão de estar repassando toda como que funciona e como é que as coisas foi solucionada no nosso dia a dia e foi alcançado, né? O objetivo foi alcançado. Isso que é por isso que nós hoje também, né, Gi, nós nos dedicamos a esses vídeos aí, porque eu como profissional há mais de 25 anos no ramo imobiliário, eu tive muitas dores, muitos problemas em si dentro da minha empresa e eu não quero que você, corretor de imóveis, passe o que eu passei. Por isso que nós estamos aqui se dedicando a esses vídeos e orientando vocês, né? O objetivo, na verdade, é criar um movimento, né? Um movimento que ele não é só nosso, ele é um movimento que vai ser de todos os profissionais do mercado, para que realmente a gente possa mudar essa visão que a grande maioria dos profissionais tem a respeito da locação de imóveis. A Lúcia era uma que quando a gente se conheceu, o objetivo dela era vender a locação de imóveis, passar a trabalhar somente com vendas, porque realmente a venda em si ela tem bastante burocracia também, mas os processos que acabam gerando conflitos são menores. São menores, na venda são menores, mas em relação à locação de imóveis, meu Deus, né? Por quê? Porque não houve esse treinamento, né? Não houve esse treinamento. E a minha ideia realmente era vender a carteira e se livrar. Hoje, se me perguntar se eu quero vender a carteira, eu digo para muita gente, não, hoje eu não quero vender carteira de locação, muito pelo contrário, eu estou adquirindo outras carteiras de locação. Foi um olhar diferente que foi criado, baseado são pequenos pontos que trazem esse resultado, né? E eu acredito que um dos pontos principais é o treinamento, é tu chegar e jogar. Não é uma coisa feita de qualquer jeito, né, gente? Porque é uma empresa, né? É tu chegar e buscar realmente a evolução. E tu conseguir olhar assim, como é que as coisas aconteciam mês passado? E como é que as coisas acontecem hoje? Isso teve mesmo. Melhora? Não teve melhora? O que a gente fez de errado? Né? E ter esse pensamento que a equipe, a cabeça da empresa, no caso, né, a pessoa que está ali na direção da empresa e a equipe tem que ter o mesmo pensamento, né, a mesma ideia sobre aquela coisa. E se tu tens um problema que é um problema grave e que tu vê que tem um treinamento disponível no mercado a respeito daquele problema que promete resolver aquele problema, por que não investir? Isso. Vale mais tu guardar esse dinheiro ou vale mais tu corrigir aquele problema? Conseguir evoluir a tua empresa e conseguir fazer com que ela te traga mais resultados, né? Então, acredito que esse vídeo é mais uma reflexão. Sim.
né? E o resultado vem, ele vem e deixando a cabeça, a direção, vamos dizer assim. Hoje eu tenho o meu dia a dia muito tranquilo, né? Então, o movimento maior tem uns 15 dias ali que fica mais movimentado, mas é uma coisa muito dentro da paz, da tranquilidade, né? E com muita harmonia, enfim, toda a equipe. Essa palavra é uma palavra-chave, né? Harmonia. A ideia não é não ter trabalho. Trabalho vai ter, a gente sabe. Isso. A alocação de imóveis, ela tem bastante coisa para resolver, né? Então, as coisas, assim, se a gente for colocar em montante, é muita coisa para resolver. Só que ela não precisa ser complicada da forma como normalmente é. A ideia é descomplicar as coisas, tornar as coisas mais fáceis de resolver. Não diminui em questão de quantidade. Não. A quantidade é a mesma, mas porém a qualidade é outra, completamente diferente. A qualidade é 100%. Não é 100%, é utopia. 100% é sempre utopia. Vamos dizer 99,9%, né? Porque às vezes 1% pode fazer aquela diferença no restante. Tem uma coisa que eu sempre falo que a Lúcia gosta muito, que agora eu lembrei, que é o tal do 80-20, né? 80-20. Que é, no caso, a questão do Pareto, né? A teoria, né? A teoria de Pareto, exatamente. Normalmente, 80% da tua solução se concentra em 20% do teu problema. Isso mesmo. Então, a partir do momento que tu resolve 20%, o teu problema é um todo. Mas se tu resolver 20%, tu não precisa resolver o 100%. Resolve 20%, na tua consequência do teu dia a dia, tu já vai ter um resultado de 80%. Resolveu 100%? Não resolveu 100%, mas resolveu a maior parte. Então, a ideia é tu descobrir qual é esse 20% que vai trazer os maiores resultados. E foi isso que nós colocamos na prática, e hoje a gente tem aí essa parte da administração da alocação de imóveis com muita harmonia realmente, toda a equipe, a minha equipe, automaticamente lá vai refletir lá dentro do meu lar, junto com o marido, com a família, né? Porque daí por fim também para mim sobra mais tempo. Antes eu não tinha tempo para mais nada, né? E também automaticamente lá os meus colaboradores, né? Toda a equipe que trabalha junto lá, e eles também vão refletir isso no seu dia a dia, em todo, numa geral. E a gente resolveu falar sobre o treinamento justamente porque a gente acredita que o treinamento faz parte desses 20% que vai trazer os 80% de resultado. Isso, então é isso daí. Então... Eu acredito que hoje foi mais uma reflexão, né? Esse vídeo, em vista dos outros, foi até mais rapidinho. Isso. Mas se vocês têm mais alguma dúvida, ou de repente tem algum comentário, né, gente? Algum problema também, alguma pergunta, vamos encerrar, que vocês enfrentam no seu dia a dia, que gostariam que a gente falasse, coloca nos comentários. Isso. Conta pra gente o que vocês, qual é a maior dificuldade de vocês, para que a gente possa analisar e talvez ajudar, né? Isso mesmo. É isso aí, então. Isso daí. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Namastê.